A mamografia permite o diagnóstico de tumores abaixo de 1 centímetro. Tumores pequenos, até 2 centímetros, são tumores facilmente curáveis através da cirurgia. Na maioria desses casos, não há necessidade de tratamentos complementares mais agressivos, como a quimioterapia, por exemplo. Então não perca essa oportunidade. Faça a mamografia. A exposição à radiação, que é prejudicial à saúde, e a forma agressiva foram motivos para desencorajar o seu uso como método único para o rastreio do câncer de mama. Agora, o que se questiona é a autenticidade do exame. Vamos mostrar hoje a história de uma mulher diagnosticada com câncer de mama, porém assustada com o resultado da mamografia que ela fez dias antes da descoberta. O exame, considerado confiável, não detectou a doença que já estava em estado avançado. Aos 42 anos de idade, Sandra descobriu câncer de mama e coloca em dúvida a autenticidade do exame de mamografia. E ela vai explicar para a gente agora, ao lado do marido também, por que essa dúvida, por que expor também este assunto para todas as mulheres aqui da nossa região. Tudo começou com um exame simples solicitado pelo médico, um exame de rotina. Um exame de rotina que eu queria fazer de mamografia por causa da idade, né? Com 42 anos. Aí aquele exame deu Mirades 3. Daí achados provavelmente malignos. Aí eu fui me preocupando, nesse intervalo, 6 meses que eu tinha que fazer, fui fazendo massagem no seio. Até então você não tinha dor? Não, não tinha dores. Aí, uns 3 meses após que eu fiz esse exame, eu comecei a sentir dor. Mas queimação forte. Aí, na dúvida, você acabou fazendo novamente então esse exame depois de 6 meses. O mesmo exame, a mamografia. A mamografia que deu Mirades 1. Ou seja, menor do que o primeiro. Menor do que o próximo que eu tinha feito em março. Aí eu fiz a ultrassom. Na mesma semana? Na mesma semana fiz a ultrassom, peguei os dois juntos. Que na ultrassom apareceu já um grau 5, que eu tinha como é que a gente fala? Um nódulo sólido, já com grau 5. Ou seja, na mesma semana você fez 2 exames, a mamografia e um ultrassom. E esse nódulo não foi acusado no exame de mamografia? Não foi acusado no exame de mamografia. A série Two Count, que é um absurdo, eles desapareceram com 700 mulheres que iam atrapalhar o resultado estatístico. E então isso é fraude. Fraude total, entendeu? E 2 estudos apenas foram consolidados. Um é o canadense, que naquela época tinha 10 anos e agora tem 25 anos, certo? E o outro estudo do Malmo, que é um estudo menor. O mais importante foi o do canadense. Mas o que aconteceu? Foram se avolumando estudos populacionais, foram se avolumando outros estudos que foram feitos e que nenhum deles comprovava a redução da mortalidade por câncer de mama. E o Dr. Peter analisando, porque o Dr. Peter, é importante que se fale, ele é o chefe da Cochrane da Dinamarca. A Cochrane é uma instituição que é responsável por avaliar a qualidade dos trabalhos científicos e ele é coautor das guidelines que determinaram quais são os princípios para avaliação das séries, os princípios para avaliação dos estudos observacionais. Ele, inclusive, está no processo de escrever manuais para se fazer séries e estudos observacionais confiáveis. E agora, o que ele constatou? Que não somente não reduzia a mortalidade, como ainda por cima tinha um efeito deletério, aumentava de 30% a 35% as mastectomias, porque eles faziam muito diagnóstico de carcinoma in situ, que de fato não é carcinoma. É um nome errado que tem gerado muitas confusões, porque ele se manifesta com microcalcificações nas 2 mamas, geralmente, e faz a biópsia, carcinoma in situ. Então vamos tirar. E tira-se geralmente as 2 mamas, em mulheres jovens.
Eu estou uma paciente há uma semana que fizeram essa barbaridade com ela no consultório. Entendeu? Tiraram as 2 mamas, os 2 mamilos, e ela não teve filhos, não casou e não amamentou. E não tinha câncer. Em primeiro lugar, vamos falar a primeira parte, qual era o exame indicado para se fazer rastreamento. Bom, nós já falamos do que não é indicado, já que nós sabemos que é prejudicial e não reduz mortalidade, não tem por que fazer. Porque então a mamografia foi feita há tantos anos. É fácil entender. Só nos Estados Unidos ela movimenta uma indústria de 3 a 4 bilhões de dólares ao ano. Esse é o grande motivo. E esse foi o grande motivo que é desvendado nesse estudo aqui, nesse livro do Dr. Peter Gossi, todas as tentativas de evitar que isso chegasse à mídia, chegasse a paciente, e trabalhos que eram fajutados para contradizer os trabalhos sérios, corretos que ele validava. Bom, em primeiro lugar, sabemos o que não podemos fazer. Segundo lugar, ficou-se tanto tempo focado na mamografia que não se investigou um outro exame maravilhoso, inócuo, que tem muitos diagnósticos, que pode ser realizado em mulher jovem, que é a ultrassonografia. Você faz mamografia para prevenção. Que isso? Mamografia previne câncer como? Mamografia causa câncer? Lá tem diferença entre regiões, por exemplo, a incidência de câncer aqui nos Estados Unidos é diferente? O ambiente predispõe muito. Então, uma região onde é muito rica em mercúrio, por exemplo, na região onde tem garimpo, então a incidência de câncer pode ser maior. Uma região onde predomina muito o alumínio no ar pode ser maior. Quer dizer, as toxinas, em geral, prejudicam. Nós temos centenas de milhares de células cancerígenas por dia. Nós estamos tendo câncer o tempo todo. Só que nós temos um sistema imune que vai lá e combate, destrói essas células, não deixa elas crescerem. Porque o mecanismo do câncer é assim, ó. Você imagina um carro, ele tem um acelerador, ele tem um freio. Você acelera quando você quer correr, você freia quando você quer parar. Então eu tenho genes que aceleram, são chamados oncogenes. Eles aceleram a multiplicação das células. Então, se esse oncogênio foi ativado, eu começo a reproduzir minhas células, começo a formar tumor. Por outro lado, eu tenho os genes chamados supressores, que é o freio, que não deixa isso acontecer. Então, fica uma briga entre o gene oncogênico, que vai aumentar, e o gene supressor, que vai diminuir. Quando você tem o que se chama de polimorfismo genético, num desses, vou dar um exemplo bem clássico. Vamos pegar a Jolie aqui, a Angelina Jolie, que tirou as mamas. Ela tem o BRCA1/2 positivo. A família dela tem um polimorfismo genético, deve ter gente nos assistindo que tem também, que nesse polimorfismo genético, o que aconteceu? Ela tem o BRCA1/2, que é um gene supressor, que não deixa o câncer de mama ir para frente. No caso dela, deixaria ir para frente porque ela tem o polimorfismo. Então ela foi no médico e resolveu fazer a operação, porque eu não recomendo. Isso não há necessidade disso hoje, do que a gente conhece da fisiopatologia. Mudar a dieta, exatamente. Mudando a dieta, resolveria o problema. Mas ela não quis, ela tirou, né? E aí depois tirou o ovário, daqui a pouquinho tira o útero, vai desmontando, vai tirando, né? Então, por exemplo, isso aí, o BRCA1/2 é um gene supressor, entendeu? O tratamento da medicina tradicional, né? Em vez de te dar saúde, que é o que eu sempre falo para os pacientes. Eu não me lembro de cadeira nenhuma na faculdade, sem querer ser pessimista ou desmerecer os professores que eu tive na faculdade, mas eu não me lembro de cadeira nenhuma que dizia assim, como é que eu faço para dar saúde? Nós médicos não somos treinados em saúde. Aliás, o Brasil não tem nenhum Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. Porque 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Isso é dado do IBGE. É gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, quando vai lá, já não tem mais jeito. Quer dizer, o gasto maior que existe é com as pessoas que já estão morrendo. Aqueles gastos de CTI, etc. e tal. Então, nós não temos Ministério da Saúde. Não temos esse trabalho de prevenção,
tem um problema muito sério no Brasil. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você assim, você que está nos assistindo, você acha que mamografia é prevenção de câncer de mama? Você fala assim, não, de jeito nenhum. Você não se previne câncer de mama com mamografia. Mamografia é detecção de câncer de mama, tem nada a ver com prevenção. A mulher vai lá, ela fuma, ela bebe, ela come mal, ela dorme mal, ela é estressada, ela faz a mamografia, que é uma radiação forte, e ela não tem nada. Aí ela fala, posso continuar assim, não tem nada, até que um dia tem. Então, às vezes a mamografia é um incentivo para a pessoa até obter o câncer. Tanto é que, eu não sou leviano para falar isso sem ter conhecimento de causa, se você pegar os países de primeiro mundo, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar o Canadá, por exemplo, o que acontece? Hoje, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, você faz mamografia somente depois dos 50 anos. E tem que esperar pelo menos 3 anos entre um e outro. Eu conheço uma mocinha aqui no Brasil com 25 anos de idade, faz mamografia todo ano. Quer dizer, acaba tendo câncer de mama por causa da radiação da mamografia. E não sou eu falando isso, não. Eu estou aqui falando, se você achar que não, você pode me desafiar, que eu vou te mostrar na literatura, tudo certinho, as consequências, os últimos trabalhos publicados no frigir dos ovos. Na realidade, a mamografia acaba prejudicando do que ajudando. Essa é a grande realidade. Cada mamografia são 100 chapas de raio-x, mais ou menos, é isso? Era. Agora eles diminuíram um pouco, mas agora, eu tenho um trabalho recente, 2012, provando que essa mamografia agora, com a radiação mais baixa, prejudica 4 vezes mais do que a outra. Ou seja, não resolveu nada. E a lesão que faz nos tecidos, né? Você imagina se a pessoa a mulher tem um câncer lá que ela não sabe. Na hora que dá aquela espremida, aquilo ali libera para causar metástase. Olha, só quem já teve, eu já tive uma prótese rompida com uma... Então, com a mamografia. Com a mamografia. Então, assim, só quem é mulher e já passou sabe bem o que o doutor Laí está falando. Eu sei. Bem não pode fazer. Mas muitas são ingênuas e falam, não, eu quero um mamógrafo, que não fazem passeatas para querer um mamógrafo no bairro. Eu falo, o bairro que não tem mamógrafo é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Essa é a grande... Eu sei que é duro falar isso, e eu falo com tranquilidade, porque eu estudo 12 horas por dia de medicina, e eu tenho trabalho à vontade para mostrar para quem quer, que queira me desafiar, entendeu? Vírus, tu acabou de falar, né? Que fungo é uma das causas de iniciação do câncer. Qual é o papel do vírus? O vírus também tem doenças, tem tipos de câncer, principalmente linfoma, leucemia, que tem uma carga virótica muito alta. É um coadjuvante. E muitas vezes você não cura o câncer porque você não cuidou de atacar o vírus. Você tem que tratar o vírus, às vezes. Porque se você não trata o vírus, tem recidiva. Entendeu? Muitas das recidivas que ocorrem no câncer é porque você não cuidou da parte virótica. Nem todo câncer tem vírus, tá? Mas muitos têm vírus. E aqueles que têm vírus, você não consegue tratar só com os tratamentos, vai recidivar por causa do vírus. Então, como você não sabe, o ideal é fazer a abordagem do tratamento virótico. E a recidiva, normalmente, ela é mais agressiva, né? Ela é mais agressiva pelo seguinte, porque a quimioterapia, ela matou as células mais fracas e ficou de reserva as células mais fortes. Porque o que causa o câncer são células-tronco, cancerosas. Hoje nós sabemos que o câncer tem a sua célula-tronco, que geralmente não morre com a quimioterapia. Então você mata todas as outras células, mas a célula-mãe, ela geralmente não morre. E como agora ela ficou resistente, porque ela enfrentou a quimioterapia, se houver uma recidiva, geralmente o câncer vem mais agressivo. Como é que é o protocolo para escolher droga para tratamento? Para ser aprovado, você está falando? Porque o Laí tem uma experiência grande nisso, porque ele trabalha... Eu fui 8 anos e meio da indústria farmacêutica. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme por 3 anos e meio nos Estados Unidos. Fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis, por 5 anos e meio. Então, 8 anos e meio da minha vida, além de dar aula na faculdade, eu também pertencia à indústria farmacêutica. Então, eu conheço muito bem o que acontece dentro da indústria.
O FDA e o sistema da Anvisa brasileiro também é o mesmo, mostra o seguinte: para você mostrar que uma droga tem uma ação anticancerígena, ela tem que diminuir pelo menos 50% o tumor e permanecer reduzido em menos de 50% do tamanho por pelo menos 28 dias. Na minha opinião, isso é um critério totalmente errado, porque diminuir o tumor não significa que você está tratando o câncer. Porque o câncer não é o tumor. O tumor é um sintoma, um simples sintoma. Meu câncer pode estar piorando e meu tumor pode estar diminuindo. Se fosse assim, a cirurgia resolvia, né? A cirurgia extirpa tudo. Extirpa, então. Até onde a gente conhece, né? Inclusive, às vezes, a cirurgia até piora, porque no campo cirúrgico ali, por exemplo, aquilo ali pode liberar células cancerígenas que caem na corrente sanguínea ou no linfático e vão causar metástases. Então, tem estudos mais recentes mostrando que, em muitos casos, ocorreu a metástase por causa do procedimento cirúrgico. A verdade é a seguinte, a quimioterapia, a rádio e a cirurgia deixam a desejar, porque eu sei que vai chocar muito das pessoas que estão nos assistindo. Nos últimos 50 anos, não houve diminuição na mortalidade do câncer. E eu provo isso. Você fala, mas melhorou. Não, melhorou não, é assim. Você hoje faz o diagnóstico mais precoce, escuta. Então, um câncer que ia ser diagnosticado daqui 3 anos, eu diagnostico ele hoje. Então, ele vai viver mais tempo com câncer. Quando passar dos 5 anos sem câncer, ele vai dizer, está curado. Então, isso aí, a estatística é confusa aí. Então, muitos desses casos entram na estatística. Quem faz a análise profunda, a estatística disso, e tem publicações recentes sobre o assunto, mostram que nos últimos 50 anos não houve nenhuma diminuição na mortalidade de câncer.